Graça e paz, meu amado irmão e professor da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Esse projeto que estamos iniciando, ele tem como objetivo dar suporte aos professores da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja e também aos nossos alunos. Então, meu amado, eu quero, durante um período de tempo, passar alguns conhecimentos e experiências que temos tido da parte de Deus para você, meu querido. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério de ensino, de estar à frente, transmitindo esse assunto tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho, ele tem como objetivo único dar suporte aos professores da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. O tema que nós estaremos estudando esse trimestre nas nossas igrejas é o Deus de toda provisão. Estamos já no 4º trimestre e próximo domingo, dia 30 de outubro de 2016, estaremos estudando a lição de número 5, intitulada As Consequências das Escolhas Precipitadas. Este é o tema da próxima lição, que será abordado no domingo que vem. Então estou aqui antecipando este assunto para você, meu amado irmão, professor, ter em suas mãos aí um material para te dar um referencial, para uma análise. Então esse é o nosso propósito, trabalhar para que a obra de Deus possa crescer através do seu ministério. Que Deus abençoe os momentos que nós iremos passar juntos, aprendendo da palavra do nosso Deus. Esta lição, ela tem um objetivo específico, que é o objetivo geral desta lição, que é mostrar que as escolhas precipitadas podem gerar crises em nossas vidas. O objetivo desta lição é levar cada irmão, cada professor, cada aluno, cada discípulo do Senhor compreender que as escolhas precipitadas, sem a direção de Deus, essas escolhas, elas podem gerar graves crises em nossas vidas. Depois, lá no subtópico ainda, na página 35, objetivos específicos. Esta lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico ele tem como objetivo especificar que é necessário ter cuidado com as escolhas. Esse é o objetivo principal do primeiro tópico. O segundo tópico, ele tem como objetivo compreender que Ló foi traído por aquilo que viu. Esse é o objetivo, dar o foco que Ló ele errou a partir do método que ele usou para tomar a sua decisão. Terceiro tópico, o objetivo é explicar por que Ló é um exemplo de prosperidade e perdas. Então estaremos abordando esse assunto, as escolhas precipitadas e suas consequências, e dentro de cada tópico ele tem um objetivo. A introdução, ela fala da chamada de Deus para Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, um apelo de Deus para deixar a sua terra e ir para uma terra distante. Ele estava num ambiente seguro, uma metrópole da sua época, poderíamos comparar aí com Nova York, Londres, São Paulo, uma capital, era um centro econômico, político da sua época. Ele larga toda essa segurança, toda essa certeza e vai para um ambiente e um lugar que ele desconhecia. E ali ele toma a decisão de obedecer a Deus. Mas nós já começamos a ver na introdução que Abraão tomou também decisões precipitadas sem antes consultar a Deus. A primeira coisa que ele faz é decidir levar o seu pai.
A orientação era deixar a parentela, e ele insistiu em levar o pai consigo. O resultado, o pai morreu no decorrer da viagem, antes que ele chegasse até a terra prometida, ao lugar que Deus havia preparado para ele e falado a ele. Outra coisa que ele fez, ele decidiu também levar o sobrinho, Ló, mas ele não sabia que essas escolhas elas iriam trazer reflexos e consequências negativas no futuro, a médio prazo ou longo prazo, dependendo de como nós avaliamos. Então o problema das decisões precipitadas é que nós não temos uma dimensão exata do que isso vai repercutir no nosso futuro. Talvez a princípio pareça não estar acontecendo nada, mas o tempo há de revelar que tomamos decisões erradas. E o objetivo desta lição é levar você, professor, a capacitar, orientar o seu aluno a fazer escolhas corretas. Ele se basear em princípios para fazer as escolhas corretas. Logo a seguir nós temos o cuidado com as escolhas, é o tópico 1. O objetivo é agora nós vamos falar sobre o tópico 1, o cuidado com as escolhas. A prosperidade de Abraão. Abraão, ele era um homem próspero na sua época, era um homem rico, era um empresário, contextualizando, um homem de muitas propriedades, de gados, animais, servos e servas, empregados. Ele tinha uma rede de empresas e quando ele sai, ele leva tudo isto consigo, meu irmão. Então Abraão, ele era um homem próspero, ele não era uma pessoa qualquer dentro da sua sociedade. Ele larga tudo isso e vai seguir a chamada de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. O que eu quero fazer uma observação, que ser rico não é pecado e nem ser pobre é sinônimo de reprovação da parte de Deus. Ser rico não é aprovação e tampouco ser pobre é reprovação da parte de Deus. Abraão, ele era um homem rico, bem-sucedido, próspero, mas o coração dele não estava nos bens. O coração dele estava em fazer a vontade de Deus. É tanto que ele sai da sua terra e vai para a terra que Deus havia mostrado para ele. Então, nesse primeiro tópico, nós observamos a prosperidade de Abraão. E a prosperidade de Abraão, ela era oriunda da obediência que Abraão tinha para com Deus. Ele era um homem que temia Deus. Todos os seus atos, a sua administração e a sua capacidade de ir à luta, batalhar e trabalhar eram frutos da obediência de Deus. Agora você me pergunta, eu também sirvo ao Senhor e não sou próspero. Meu amado, nem todos são chamados ou terão a oportunidade de alcançar riqueza, fortuna, bens e dinheiro. Isso é um fato. Quem anda por aí na igreja prometendo isso para todo mundo, está faltando com a verdade. Porque o projeto maior de Deus para o homem é a salvação. Jesus nunca prometeu que daria para cada um dos seus seguidores uma fortuna, uma riqueza e milhões de reais. Ele nos assegurou o céu. Amém, meu amado? Então, não é pecado ser rico, mas também não é pecado ser pobre. É uma condição social. No tópico 2, nós observamos o seguinte tema: Abraão fez a escolha certa. Abraão deixou sua terra e sua parentela porque decidiu obedecer ao chamado de Deus. Ele foi muito feliz na sua escolha quando ele decide obedecer ao chamado de Deus. Há pessoas que têm dificuldade de obedecer ao chamado de Deus em virtude de muitos bens e possessões, em virtude da sua riqueza. Ele tem medo de perder tudo aquilo. Olha, observe que aquele jovem rico, ele teve a mesma oportunidade que Abraão. Jesus chamou para que ele fosse apóstolo, para que ele o servisse. E aquele jovem rico, ele ficou triste, porque Jesus propôs que ele desse todos os seus bens aos pobres. Na verdade, o coração daquele jovem estava apegado às riquezas. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. No caso de Abraão,
ele foi desafiado da mesma forma que o jovem rico, mas ele fez a escolha correta. Ele decidiu seguir ao Senhor. No tópico 3, nós observamos Abraão passa pelo Egito. Abraão, meu amado, aqui literalmente ele passou pelo Egito. Algumas situações aconteceram que Abraão ele não enfrentou somente essa crise financeira, essa crise hídrica e a seca e a fome. A pior das batalhas que um servo de Deus pode passar, aquele que teme ao Senhor, Abraão enfrentou, e ele fez isso com as suas próprias mãos, porque a palavra do Senhor nos afirma que chegando lá, ele falou para Sara, falou, olha, os homens nessa terra, eles são maus, eles são perigosos e não temem a Deus. E você é uma mulher muito bonita e formosa, vamos fazer um acordo, quando chegarmos lá, nós vamos dizer, você vai dizer que nós somos irmãos. Abraão, ele não estava mentindo, que de fato Sara era a sua irmã, mas o problema é que a decisão de Abraão, ao fazer esse acordo com Sara, estava omitindo uma informação importantíssima, que ele era o marido dela. Ou seja, Abraão preocupou consigo mesmo. Ele não preocupou se Sara seria violentada, se ela seria abusada, se ela seria objeto sexual dos prazeres de Faraó que a tomou para si. Então eu vejo da parte de Abraão um homem que se mostrou egoísta. Ele preocupou com a sua segurança, com o seu bem-estar, mas ele colocou a sua esposa em situação de perigo, em situação de vulnerabilidade. O que eu entendo disso, meu amado? Eu entendo que, primeiro, Abraão não era um homem perfeito, e isso para mim é um certo alento, porque a mulher precisa entender e compreender que o seu marido não é um homem perfeito, e o marido também precisa compreender que a sua esposa não é uma mulher perfeita, ela está passível de erro. Abraão cometeu um erro e pagou um preço por este erro. E Deus entrou com a providência, com a intervenção, porque aí a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Eu estou falando talvez para pessoas que estão talvez desapercebidas do perigo que é não cuidar do seu cônjuge, não dar a ele a devida atenção. Há mulheres que contribuem, facilitam muito para entregar o marido nas mãos da amante, porque ela não dá a ele a devida atenção, brigam constantemente, a vida íntima do casal está um fracasso e estas pessoas que trilham este caminho, elas não percebem o perigo no qual estão inseridas. Pode acontecer de você, minha irmã, voluntariamente ou involuntariamente, colocar o seu marido em situação difícil. Pode ocorrer também da mulher, do homem, colocar a mulher em situação difícil, em situação de vulnerabilidade, por não dar a ela a devida atenção, seja o carinho, seja a preocupação com a vida íntima, seja o cuidado com a casa. Então são várias as situações aqui que nós podemos tirar desta passagem, quando Abraão passa pelo Egito. Então, meu irmão, estamos aqui no nosso primeiro tópico e vamos agora entrar no segundo tópico. Ló é atraído por aquilo que vê.